Olá, pessoal. No contexto de novembro, mês da consciência negra, estamos trazendo informações, notícias, comentários sobre essa temática em diversas áreas. Já falamos em bibliografias, sugerimos bibliografias, comentamos bibliografias, falamos da relação do negro e o esporte, com ênfase no futebol, porque também estamos no contexto da Copa do Mundo, que se realiza no Catar. E hoje, nessa postagem de hoje e nas seguintes, falaremos da temática povo negro e igreja cristã, mais especificamente catolicismo. Em 1981, no Recife, aconteceu um pedido público de desculpa da Igreja Católica pelo pecado que cometeu no passado, referendando a escravidão. No contexto da escravidão, a Igreja Católica também foi uma escravista. Aqui eu sugiro, inclusive, a tese de doutorado do professor doutor Robson Costa, do Instituto Federal de Educação de Pernambuco. Ele investigou a escravidão do mosteiro de São Bento. Se não me engano, essa tese já se transformou, inclusive, em livro. Então, ele aponta, a partir da documentação, a relação dos monges lá do mosteiro de São Bento e os escravizados. E, entre outras coisas, ele evidencia a peculiaridade da escravidão dentro do mosteiro. Uma das peculiaridades, por exemplo, os monges do mosteiro de São Bento criaram uma estrutura em que alguns escravizados eram também senhores de escravos. Vejam que complexidade. Qual a finalidade disso? Né? Qual a função de permitir que escravizados dentro do mosteiro também tivessem escravizados? Não vou dar spoiler, mas eu vou fazer o convite a vocês, estou fazendo o convite à leitura para que vocês entendam a complexidade que foi o sistema escravista de modo geral e particularmente no Brasil. Não se trata de amenizar a escravidão, mas de mostrar a complexidade que foi esse sistema escravista e também as suas heranças. Eu gosto muito de repetir a frase do abolicionista Joaquim Nabuco, que no contexto do abolicionismo e das leis abolicionistas e da Lei Áurea, ele dizia, entre outras coisas, não basta acabar com a escravidão, é preciso destruir a sua obra. Então nós vamos trazer aqui, a partir de fragmentos de leituras, de publicações, tais como a edição de número 263, de novembro de 1920, aliás, a partir da edição 263, de 3 de novembro do ano passado, de 2021. Eu estou me referindo à revista Continente, publicada na cidade do Recife, que naquela ocasião trouxe uma matéria específica sobre a realização da Missa dos Quilombos na cidade do Recife há 40 anos passados. E o título da matéria é
a história de uma missa subversiva. E no subtítulo, em 1981, a ala progressista da Igreja Católica faz um pedido de desculpa em celebração ao povo preto na chamada Missa dos Quilombos. E ela reproduz o encarte das músicas cantadas, que se tornou também um disco, né? Lançado por Milton Nascimento, um dos principais cantores, compositores que participou. Então, trago aqui a capa, né? A capa do disco, Missa dos Quilombos, né? Uma mão empunhando uma cruz, inclusive, e capa vermelha, né? A, a capa do disco é vermelha e sobressai a cruz preta e uma mão negra segurando ou empunhando a cruz. Na época, deu um bochicho muito grande, inclusive nos segmentos conservadores da própria Igreja Católica, e lembram que naquele contexto ainda era regime militar. Nós estamos em 1981, né? Então teve também ameaças de bomba, né? No momento do evento, né? Mesmo assim o evento aconteceu. Um clima um tanto de tensão, como a gente vai poder ouvir alguns depoimentos de pessoas que participaram da missa, reproduzidos pela revista Continente. Um dos personagens ou dos atores principais da teologia da libertação e da teologia negra, da pastoral do negro, foi o Dom José Maria Pires, o primeiro arcebispo negro no Brasil. Inclusive, Dom José Maria Pires é meu conterrâneo, era, porque ele faleceu em 2017, aos 97, 98 anos. Então, Dom José Maria Pires, ele era, na época, conhecido como Dom Pelé, pelo fato de ser um dos poucos negros na hierarquia da Igreja Católica. Depois da missa, ele se autoproclamou Dom Zumbi, em homenagem ao grande líder do Quilombo de Palmares. Então, de Dom Pelé a Dom Zumbi, denota a consciência negra, o engajamento em prol da equidade do povo negro. Então, aqui eu trago, né? Esse é o Dom Zumbi, Dom José Maria Pires, o primeiro arcebispo negro na Igreja Católica no Brasil. Depois também nós vamos ler um depoimento, uma entrevista que em 1982, Dom José Maria Pires concedeu a Haroldo Costa, que está no livro que eu já mencionei anteriormente, também aqui, publicado em 1982, pelo jornalista, comentarista Haroldo Costa, o livro denominado Fala, Crioulo. Já apresentei e apresento novamente. Um livro que foi publicado há 40 anos atrás e, na minha opinião, ainda é muito pouco conhecido, não é? Então, vou fazer aqui a leitura de alguns trechos do que foi publicado
na revista Continente, em novembro de 2021. Aliás, corrigindo aqui, a edição é a edição 251, não 268, como eu havia dito anteriormente. Foi um equívoco. Abre aspas. Era 22 de novembro de 1981. Passava pouco do pôr do sol, quando, sobre uma lua belíssima, foi sentida no centro de Recife uma brisa gostosa. Era como se Deus, Olorum, Oxum e Iemanjá se fizessem presentes. Quem recorda a atmosfera daquele anoitecer é Clóvis Moura, aliás, Clóvis Cabral, nosso amigo Clóvis Cabral, que é do NEAB, da Unicap, Universidade Católica de Pernambuco. Fizemos muitas atividades juntos, o NEAB da Unicap e o NEAB da UFPE. Continuando a leitura, então. Clóvis Cabral, à época, um jovem negro de 24 anos, depois ordenado padre jesuíta. A gente dizia, isso aqui é o paraíso, completa hoje o padre Clóvis. O paraíso se instalara na Praça do Carmo, no bairro de Santo Antônio. Havia montado no largo um palanque com 4 patamares em diferentes níveis de altura. E diante desse palco, um público numeroso. Segundo o Jornal do Brasil, na edição do dia seguinte, 6.000 pessoas estiveram ali. O Diário de Pernambuco, na mesma data, noticiou que foram pelo menos 3.000. A gente tinha a impressão de que o pessoal estava chegando, saindo dos esconderijos. Relatou-me, há alguns anos, Jacques Trudel, recuperando a sensação enquanto testemunha. A memória do padre jesuíta canadense, radicado no Recife desde 1973, emparelha-se com o primeiro cântico ouvido naquela noite, cujos versos iniciais são: estamos chegando do fundo da terra, estamos chegando do ventre da noite, da carne do açoito nós somos, viemos cantar. No ritmo do hino de abertura, chamado ADO, estamos chegando, um grupo de 35 jovens e 3 crianças, todos negros, surgiu dançando num dos patamares do palanque. A maioria homens vestiam apenas calça branca. As mulheres, blusas com estampas inspiradas em padrões africanos e saias brancas. Dançavam livremente, pernas, braços, o corpo todo. Sambavam, rodopiavam e jogavam capoeira. Eu estou aqui reproduzindo o texto do Romero Rafael, como eu disse anteriormente, publicado no dia 3 de novembro de 2021, na revista Continente. Em seguida, o autor, Romero Rafael, traz o depoimento de algumas entrevistadas que estiveram presentes na missa do Quilombo, na primeira missa do Quilombo, porque depois foram realizadas outras, tanto no Recife quanto em outras regiões do Brasil. Então nós vamos ouvir agora o depoimento de Inaldete Pinheiro, a poetisa militante do MNU de Pernambuco, que também tivemos a grata satisfação de realizarmos
eventos. Aliás, ela também é inscrita, afiliada ao NEAB da UFPE. Inaudete integrava o grupo de dança. A escritora potiguar, moradora do Recife desde meados de 60, contou que o coletivo, sem formação em balé, ensaiou por 2 ou 3 semanas. A coreografia, pelo que se assiste em poucos minutos de registros audiovisuais, que sobreviveram a 4 décadas, brotava da espontaneidade, como reações do corpo à percussão das músicas. Na mesma plataforma do grupo de dança, mas na lateral, foram acomodados músicos. Eram 7 instrumentistas. Junto a eles, um coro de 10 vozes, todos orquestrados por Milton Nascimento, arranjador, regente e diretor artístico do que ali aconteceu. O compositor Fernando Brant, falecido em 2015 e eternizado, um dos maiores parceiros de Milton, estava por lá e, à época, disse que ficou com a pele pelos arrepios. O que se viu e ouviu foi de arrepiar. Um espetáculo que comoveu até pedras da Praça do Recife. Foi o que disse Fernando Brant, à época. No mais alto nível do palanque, os olhos miravam o altar, que, a despeito do clima, fora ameaçado de bomba. Ele horizontalizava, pelo mesmo, 6 bispos, entre eles o anfitrião, Dom Helder Câmara, então o arcebispo de Olinda e Recife, Dom Pedro Casalgálida, da prelazia de São Félix do Araguai, Dom José Maria Pires, primeiro arcebispo negro do Brasil, da Arquidiocese da Paraíba. Dom Pelé era o apelido de Dom José Maria Pires até aquele momento. A partir de então, autonomeou-se Dom Zumbi, numa homenagem a Zumbi dos Palmares, que, depois de capturado no Quilombo dos Palmares e morto e esquartejado, teve sua cabeça exposta na mesma Praça do Carmo pelo bandeirante Domingos Jorge Velho, em 20 de novembro de 1695. Essa data, tornada Dia Nacional da Consciência Negra. Era Dom Zumbi quem presidia, o que subvertia a tradição. Ao invés de mitra, espécie de chapéu de origem eurocêntrica usada pelos bispos, arcebispos, cardeais e papa, cobria-lhe a cabeça um tipo de boina com motivos africanos, também estampados seus paramentos. O povo, os artistas e o clero rezavam uma missa, a missa dos quilombos. Então esse é o relato colhido aí da revista Continente, não é? Aos 40 anos da celebração da missa dos quilombos no Recife, na Praça do Carmo. E a mesma matéria ainda reproduz um artigo do Diário de Pernambuco, da edição de 20 de novembro de 1981, e uma edição do jornal O Globo, de 23 de novembro, também do ano de 1981. Na matéria do Globo, a manchete, o título é o seguinte: Igreja explica às autoridades a missa negra. E aí traz um pequeno trecho do depoimento de Dom Helder Câmara. Abre aspas. Estamos tomando o bom hábito de pedir perdão de público e tentar, com isso, eliminar alguns desentendimentos. Reconhecemos certos erros,
A igreja já pediu perdão aos judeus, aos índios, agora será a vez do negro. Um dia ainda pediremos desculpa às mulheres. Esse é um trechinho do depoimento de Dom Helder Câmara, que foi publicado no jornal O Globo, na edição mencionada. O Diário de Pernambuco trouxe como título: Bispo Negro celebra a missa dos quilombos em Pernambuco. E diz: o arcebispo de João Pessoa, Dom José Maria Pires, um dos poucos bispos negros do Brasil, celebrou na noite de ontem, na Praça do Carmo, no centro do Recife, a Missa dos Quilombos, em homenagem aos 286 anos do aniversário da morte de Zumbi. O compositor Milton Nascimento apresentou a parte musical da cerimônia, do qual o autor, em parceria com o bispo de São Félix do Araguaia, Dom Pedro Casalgália, um dos concelebrantes, e o poeta Pedro Tierra. Pedro Tierra era o compositor, né, juntamente com Dom Pedro. Além de Milton Nascimento e seus músicos, participaram da cerimônia 40 cantores vindos de São Paulo e o bispo Marcelo Cavalheira, de Guarabira, Paraíba, Dom Luiz Fernandes, Campina Grande, Dom Pedro Casalgáliga e o arcebispo de Olinda e Recife, Dom Helder Câmara. A missa foi gravada ao vivo e será lançada em disco pela gravadora Ariola. Então foi a capa que eu lhes mostrei anteriormente. Então esse é um capítulo na história da Igreja Católica no Brasil, pedindo desculpas ao povo negro pela sua coparticipação no processo da escravidão. Na próxima postagem, nós apresentaremos o depoimento de Dom Zumbi. Continue conosco, assinem o nosso canal, divulguem o nosso canal, sugiram temas para que possamos abordar neste canal, que tem a finalidade de espalhar, de socializar conhecimentos sobre as africanidades em África e na diáspora, as africanidades conectadas. Afro abraços.